que nunca mais um regime totalitário tente ser implantado no Brasil. Nunca mais nós tenhamos uma ideologia externa tentando ser imposta aos brasileiros. Nunca mais um presidente de outro país questione a soberania desse país. Nunca mais a gente esqueça que essa bandeira verde e amarela nunca vai ser vermelha. Muito obrigado. Da palavra o ministro de Estado da Educação, Abraham Weintraub. Ok. Bom dia a todos, senhoras, senhores. Bom dia, presidente Jair Messias Bolsonaro, vice-presidente Hamilton Mourão, general Fernando Azevedo e Silva, parceiro nessa empreitada como ministro do Estado e da Defesa, ao amigo e ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que está se recuperando e veio aqui para dar apoio a essa importante solenidade de lançamento do programa, general Heleno, que sempre orienta com a sua sabedoria e experiência a todos nós, muito obrigado por estar aqui, Jorge Antônio, Jorginho, nosso ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo, o governador Ibanez, que veio prestigiar todos nós, a minha equipe de secretários que topou o desafio de entrar no MEC, Jânio, o Antônio Vogel, o Haroldo Cursino, que é o responsável, que é o coronel responsável por todo o programa da Escola Cívico-Militar. Queria agradecer a parceria que nós temos com a representante das secretarias de Educação, na figura da Cecília Mota, que aqui eu considero uma amiga e sou admirador do trabalho dela. Presidente da Undine, recém-possado, Luiz Miguel Garcia, também parceiro, que estamos fazendo esse trabalho junto às secretarias. Demais ministros, colegas, secretários, amigos, parlamentares, todos aqui presentes, agradeço muito estarem aqui no importante lançamento desse programa. Esse período de vida que eu tenho passado, ele tem sido muito estimulante, me feito pensar muito. O que é educação? Xerxes, antes de invadir a Grécia, ele ficou intrigado com a força que tinham os espartanos, principalmente os espartanos. No final, quem ganhou foi o engenho e a sabedoria dos atenienses. E ele perguntou para quem conhecia, qual é a diferença de um espartano para um soldado meu? Primeiro ele falou, bom, o soldado do senhor é um escravo, e o espartano é livre. E ele está lutando pela liberdade dele, do colega dele, dos filhos dele e dos filhos do colega dele. A segunda grande diferença é que ele sozinho, ele não é muito melhor que um soldado seu, mas eles juntos são invencíveis. Educação é liberdade. Saúde é liberdade. Se você está preso numa cadeira de rodas, você está preso a ela. E a sociedade tem que ser fraterna e minimizar esse seu sofrimento. Se você é viciado em drogas, você é um escravo. Se você não sabe ler e escrever, você é um aleijado. Se você não sabe ler e escrever direito, um analfabeto funcional, você não é uma pessoa livre. Por que os pais são tão preocupados assim com a educação dos filhos? Isso eu falo pela experiência própria. Esse momento que a gente passou no Brasil, de breu, de escuridão, de trevas, a ameaça da gente afundar no totalitarismo, é um momento que faz a gente refletir profundamente. Eu, pessoalmente, até perdoaria essas pessoas que conduziram o Brasil a essa catástrofe. Mas quando eu vi
que se tratava da próxima geração da família deles explorar os meus filhos e netos, eu falei não, aí não. Meus filhos e meus netos não, chega. E como eles vão ser livres? Como os meus filhos e meus netos vão ser livres? Eles têm que ser fortes. E encontrar outros brasileiros fortes, corretos, decentes, que estejam preparados para lutar pela liberdade deles, porque o mal sempre vai estar presente. Sempre vai ter gente ruim no mundo. E para o mal prevalecer, depende das pessoas boas lutarem pela liberdade e pelas coisas corretas. O caminho que nos trouxe até aqui foi um caminho árduo. Eu acho que a figura do presidente Jair Messias Bolsonaro, mais do que ninguém, representa o sacrifício que foi feito com a facada que ele levou na luta pela liberdade. Que Deus o proteja nessa mais nova cirurgia que ele vai ter que passar. E nesse caminho todo eu nunca vi ele amargurado ou reclamando do fardo dele. Eu nunca vi ele reclamar do fardo dele, da facada que ele levou. Eu acho que a percepção que ele tem da luta da liberdade pelos filhos dele, pelos netos dele, pelos nossos filhos, pelos netos, é clara. Esse sacrifício vale a pena. Nesse período, muita coisa me fez pensar. Essa bandeira verde e amarela que está aqui, ou está na Praça dos Três Poderes, ela é muito mais do que um pedaço de pano. Ela é um pacto das gerações passadas com essa geração e para gerações futuras, que esse país vai ser livre. Ele não vai cair como a Venezuela caiu ou como Cuba caiu. É um país de pessoas livres, de brasileiros. Independente da cor, do protetor solar, esse país só tem um povo. Tentaram dividir a gente. Só tem um povo nesse país, é o povo brasileiro. Educação permite a uma pessoa estar preparada para nunca mais um demagogo falar que o feio é bonito e o bonito é feio, que o certo é errado e o errado é certo. A educação permite a cada um das próximas gerações não ser explorado. Permite a que eles tenham um ofício, ganhem o seu próprio dinheiro e não sejam facilmente escravizados por um amparo que não foi dado pelo demagogo, foi tirado pelo imposto de todos nós e repassados aos necessitados, que merecem esse amparo. Mas quando a gente não tem educação, não tem discernimento, não tem ofício, a gente é vulnerável a esse tipo de demagogo barato. A escola cívico-militar é um resgate justamente a tudo isso que nos trouxe aqui. O feio continua sendo feio e o bonito continua sendo bonito. O certo é certo, o errado é errado. As linhas e a disciplina que elas nos trazem, de respeito aos professores, à família, aos pais, às mães, respeito ao dinheiro público, de não pichar, não depredar, não destruir o patrimônio público, que é fruto do imposto suado, sacrificado, que cada um de nós paga. É visível esse respeito na escola cívico-militar. O respeito à bandeira, ao sacrifício passado, presente e que eles vão ter que fazer. As linhas e a disciplina não são grilhões, é o oposto. Elas são as chaves que vão libertar as futuras gerações dos grilhões que as pessoas más, que sempre vão estar aí, vão tentar de novo colocar nos nossos filhos e nossos netos. Eu tive o privilégio de participar da elaboração do plano de governo. Ao longo do plano de governo, a gente colocou várias ações e nos comprometemos a lançar elas ao longo do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Em alguns momentos da vida, a gente vai corrigindo o plano de ação. Algumas coisas dão mais certo, outras coisas dão mais errado. A escola cívico-militar
ela tem que ser mais estimulada, porque ela já está dando muito certo. E por isso que eu não quero parafrasear uma pessoa que já foi presidente do Brasil. A gente tinha uma meta e a gente sabia qual era a meta, 108 escolas, e a gente já lança o programa com o dobro da meta, 216. Mas, presidente, eu espero que o senhor ainda, como presidente, vai entregar esse país com pelo menos 10% das escolas no Brasil cívico-militares, porque ele vai ser um pilar, junto com o resgate dos nossos valores brasileiros, da família, que nunca mais um regime totalitário tente ser implantado no Brasil. Nunca mais nós tenhamos uma ideologia externa tentando ser imposta aos brasileiros. Nunca mais um presidente de outro país questione a soberania desse país. Nunca mais a gente esqueça que essa bandeira verde e amarela nunca vai ser vermelha. Muito obrigado.